Bem-vindos ao Gênesis, a Revelação. Hoje estudamos uma das histórias mais trágicas da Bíblia, Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Esta não é apenas uma história sobre irmãos, mas sobre adoração, inveja, e as consequências devastadoras do pecado. Vamos ler Gênesis 4:1-16. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Aqui vemos a primeira adoração organizada da humanidade, e também sua primeira falha catastrófica. Vamos examinar detalhes frequentemente negligenciados. Primeiro, Eva chama Caim de varão, a mesma palavra usada em Gênesis 2:23 para descrever Adão. Ela pode ter pensado que este era o prometido descendente que esmagaria a serpente. Segundo, a diferença entre as ofertas é crucial. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, especificamente os primeiros e melhores, com derramamento de sangue. Caim trouxe simplesmente do fruto da terra, não necessariamente os primeiros frutos ou os melhores. Terceiro, e mais importante, Deus falou diretamente com Caim antes do assassinato, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Deus ofereceu uma segunda chance, mas Caim escolheu a ira ao invés do arrependimento. As mudanças teológicas nesta passagem são profundas. Vemos a primeira distinção entre adoração verdadeira e falsa. Deus olha o coração, não apenas a oferta exterior. Hebreus 11:4 nos diz que, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. A fraternidade se transforma em rivalidade mortal quando o pecado entra. Esta é a evolução do pecado, de impulsivo, Adão e Eva, para premeditado, Caim convidou Abel ao campo. Vemos também a primeira separação geográfica por causa do pecado. Caim sai da presença do Senhor e vai para a terra de Nod, que significa vagueação. Mas mesmo no julgamento, vemos misericórdia. O sinal de Caim era proteção, não maldição. Deus não o abandona completamente, mesmo disciplinando. E os animais? Como testemunharam esta tragédia? Eu vi meu próprio sangue ser derramado no altar de Abel. Era santo, era aceito. Mas agora vejo sangue inocente derramado no chão por ira. Como pode o mesmo líquido significar tanto adoração quanto assassinato? Do alto, vejo toda a tragédia. Deus falou claramente com Caim, o pecado jaz à porta, mas sobre ele deves dominar. Os humanos recebem avisos que nós nunca recebemos, mas ainda escolhem rejeitar a voz do Criador. Trabalho ao lado de Caim na terra. Vejo sua ira crescer dia após dia. Nós, animais, servimos sem questionar, mas os humanos, feitos à imagem de Deus, lutam contra seu próprio Criador. É um mistério que me entristece profundamente. Meus filhotes sentem o terror no ar. A terra que antes conhecia apenas vida agora bebe sangue pela primeira vez. Tudo mudou. Até nós que não escolhemos o mal sofremos suas consequências. Que lições práticas tiramos desta passagem? Primeiro, examine seus motivos na adoração. Como Caim, podemos ir através dos movimentos religiosos sem o coração verdadeiro. Deus vê além das nossas ofertas exteriores. Segundo, responda imediatamente aos avisos de Deus. Ele disse a Caim, sobre ele deves dominar. O pecado pode ser dominado quando respondemos à voz divina rapidamente. Terceiro, cuidado com a inveja espiritual. Quando vemos outros sendo abençoados, nossa resposta deve ser humildade, não ira. Finalmente, lembre-se que suas escolhas afetam outros. O assassinato de Abel impactou não apenas as famílias, mas toda a criação. Como Romanos 8 nos ensina, a criação geme por causa dos nossos pecados. Que possamos ser instrumentos de cura, não de ferimento. Vamos orar juntos. Senhor Deus, como Caim e Abel, viemos diante de Ti com nossas ofertas.
Mas sabemos que não são nossos sacrifícios que nos tornam aceitáveis, mas o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Perdoa-nos quando adoramos com lábios mas não com o coração. Perdoa-nos quando permitimos que a inveja e a ira dominem ao invés de dominarmos o pecado. Ajuda-nos a responder rapidamente à tua voz quando nos adverte. Restaura relacionamentos quebrados em nossas famílias. E como o Êxodo 17:16 nos lembra, a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Capacita-nos a interceder fielmente, sabendo que nossas orações podem quebrar ciclos de violência e trazer cura onde há ferimento. Em nome de Jesus, que derramou seu sangue para nos reconciliar contigo e uns com os outros. Amém. Na próxima semana, estudaremos a genealogia de Sete e os filhos de Deus em Gênesis 5:6. Se este estudo abençoou você, inscreva-se, ative o sino, e compartilhe com outros que precisam da palavra. Que Deus os abençoe até nos encontrarmos novamente.